Vamos nessa, pessoal. Simulado número 4, nossas 25 questões. Rapidez. Os simulados eles servem justamente para que a gente fique revisando os pontos, enfim. Então, portanto, espero que todos tenham acertado, né, na tranquilidade. O Se Joga, a gente está aqui em janeiro. A partir de maio, a gente vai regravar todos os cursos e tal. E vamos estabelecer essa preparação prévia entre maio e maio de 2025, que a gente entende que lá em 2025 deve começar um zum de um novo concurso INSS. E muito possivelmente, não é? Ele entre numa sistemática de concurso nacional unificado. Então, portanto, eu estou lá no YouTube, por exemplo, disponibilizando umas questões de banca SESC Gran Rio, para a gente ter uma noção de como essa banca cobrou em concursos passados a nossa matéria. A gente não consegue errar uma, nem que se esforce. A gente não consegue errar uma questão de direito previdenciário dessa banca SESC Gran Rio. Mas é tipo assim, eu quero errar a questão. Não consegue. É bem simples, é bem direto, é bem tranquilo. Então, a gente que domina a matéria, eu e você, a gente vai ali, ó, respondendo a zorra. É só o estudo correto, o ajuste fino, não é? Enfim, é muito tranquilo e é nessa pegada que você vai no simulado número 4 aqui, não é? Cheio de conteúdo, os cursos do Se Joga, muito massa. Galera, olha só, vamos lá na questão número 1. Diz assim, o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços não se confunde com o da universalidade da cobertura e do atendimento, na cobertura e no atendimento. Claro que não se confunde, não é? Inclusive, quando a gente bota a mandala, né, dos princípios, a gente coloca a seletividade e distributividade como contraponto da universalidade da cobertura e do atendimento. Beleza? Vamos lá na questão número 2. É enquadrado como contribuinte individual a pessoa física que, por meio de inscrição no ógmo, exerce atividade de limpeza, conservação de embarcações, mercantes e de seus tanques, incluído batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Claro que não, falso. Esse aqui é o famoso avulso, né? Esse é o famoso avulso, claro que falso. Aqui na questão número 3 é a parte de segurados aqui, né? Tem que fazer a leitura das pormenorizações. Aí não erra nenhuma questão. Não é segurado empregado da Previdência Social o brasileiro civil que trabalhe na Bélgica em organismo oficial internacional, do qual o Brasil seja membro efetivo, contratado e domiciliado lá e que não esteja vinculado a regime próprio de Previdência Social. É isso mesmo. Não é segurado empregado. Esse cara é o quê? É correto isso. Esse cara é contribuinte individual. Aí, Ítalo, me atrapalho. Beleza. Vai lá nas pormenorizações, faz as leituras e fica lendo e relendo. É como ler o artigo 194 ao 204 da Constituição. Fica lendo e relendo e isso vai acostumando e você acerta a questão de prova. Beleza? João, juntamente com sua esposa Maria e seu filho Pedro, de 17 anos, trabalham na lavoura, numa pequena propriedade rural que possui 3 módulos fiscais. Seu José, sogro de João, também mora nessa pequena propriedade. Nessa situação, integram o grupo familiar de João, a fim de caracterização de segurado especial, todos os 3. Quer dizer, todos os 4. João, Maria, Pedro e seu José. Não, que onda é essa? O sogro está fora. O núcleo familiar, marido, mulher e filhos acima dos 16 anos. Então, beleza. Porque senão, não é, pessoal? Ficaria fácil. Tem lá uma pequena propriedade rural, aí chama a família toda e pede benefício como segurado especial, sem nunca ter contribuído, sem nada. Observou a idade, 60 anos, homem, 55 anos, mas vou lá e vou dizer que morava com meu tio, com meu avô, com minha avó, com meu sobrinho, com minha irmã. Então, não, tem que ser um núcleo familiar, marido, mulher e filhos, ok? Para vincular aquela pequena gleba rural e daí conceder benefício na qualidade de segurado especial. Porque senão viraria mangue, não é? Marinette desenvolveu 2 atividades laborais de modo concomitante. Na primeira, manteve vínculo empregatício. Na segunda, vendeu churros por conta própria na Praça Ana Lúcia Magalhães aos finais de semana. Nessa situação, ele deve ser filiado ao mesmo tempo como segurado empregado e como trabalhador avulso. E como trabalhador avulso, vendeu... Não, falso! Como avulso, não. Eu botei como verdadeiro lá no gabarito.
Mas aí eu acho que eu consigo alterar antes de mandar para vocês. Mas enfim, é falso, claro, não é trabalhador avulso, é contribuinte individual. Considera-se inscrição de segurado para efeitos da Previdência Social o ato pelo qual o segurado é cadastrado. Isso, inscrição é ato formal de cadastramento, enquanto filiação decorre de atividade laboral. Por meio de comprovação dos seus dados pessoais e de todo aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada, sujeita ao regime geral e será obrigatoriamente inscrito. É isso mesmo. É obrigatoriamente filiado, obrigatoriamente inscrito em relação a cada uma das atividades. Verdade. Então, portanto, deixa eu só marcar aqui para eu tentar mudar antes de mandar para vocês o simulado. Beleza? Só um instante. Só um instante. Isso aqui é uma aula online com pegada de presencial. É assim. Então vamos lá, na questão número 7. Diz assim: na hipótese de o segurado estar, na data do óbito, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente dessa pensão alimentícia. Alto lá. Dos dois prazos, o menor. Então, vai dar uma olhada no prazo, independentemente da pensão. Vai dar uma olhada no prazo da pensão por morte, levando em conta aquelas características, 18 contribuições, 2 anos de casamento, a idade do cônjuge viúvo, tá bom? Vai fazer ali para saber exatamente qual o prazo. E agora compara-se com o prazo remanescente da pensão alimentícia. Dos dois, o menor. Então, portanto, essa questão ela é falsa, porque nem sempre será devida pelo prazo, nem sempre pelo prazo remanescente da pensão alimentícia. Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características. Ambos enquadram-se em família de baixa renda. Ok. Fátima tem 35 anos de idade e Ronaldo tem 30 anos de idade. E Ronaldo tem 35 anos de idade. Fátima tem 30, Ronaldo tem 35. Fátima não tem renda própria. Dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua própria residência. E contribui para a Previdência na qualidade de segurada facultativa. Beleza. E Ronaldo contribui como trabalhador avulso. Trabalha lá no porto, lá da região. Lá. A partir dessa situação hipotética, julguem o item seguinte. Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem dependentes previdenciários um do outro. Verdade. Porra, verdade. Não é assim? Os dependentes são da primeira classe, da segunda classe e da terceira classe. Da terceira classe são os irmãos até 21 anos de idade. Ou acima de 21 anos de idade, desde que tenham deficiência. Aqui está dizendo que não tem. E, além do mais, os irmãos devem comprovar a dependência econômica. E aqui ninguém depende de ninguém. Não é? Então, verdade. Né? Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem dependentes previdenciários um do outro. Vamos lá, questão número 9. Os genitores de segurado do regime geral serão dependentes independentemente de comprovação. Falso. Questão número 10. O INSS reconhece a união homoafetiva como entidade familiar e, consequentemente, assegura ao companheiro ou companheira da pessoa assegurada a qualidade de dependente para fins previdenciários, devendo, entretanto, haver comprovação de dependência econômica. Falso! Os casais homoafetivos têm dependência econômica, são dependentes da primeira classe. E ponto final. Vamos lá na questão número 11. A existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes subsequentes. Beleza. Classe 1, 2 e 3. Ou seja, a preferência é assim. Ok? Isso significa dizer que, havendo dependentes habilitados de todas as classes, o benefício será concedido somente aos dependentes da primeira classe. Beleza? Perfeito! Perfeito, fácil. Questão boa, Siri na lata. Questão Siri na lata. Vamos lá na questão 12.
Questão 12 diz assim: a partir de 14 de novembro de 2019, a emenda constitucional 113, a reforma da Previdência, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição, de cálculo do saldo de benefícios exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios no RGPS e para fins de contagem recíproca entre regimes de previdência, somente serão considerados as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, que é o salário mínimo, verdade? O salário de contribuição ele tem que ser maior ou igual ao salário mínimo, beleza? Tranquilidade brasileira? Fácil pra caramba, né? A gente fica repisando, é muito fácil, muito legal. E vocês vão fazer o concurso nacional unificado? Vão? O Se Joga tá lançando uma turma de exercícios, né? SES Gran Rio, ali com português, com constitucional, com administrativo, com realidade brasileira, com matemática, enfim, equação do primeiro grau, conjuntos, equação do segundo grau, enfim. O Se Joga vai lançar ali com questões SES Gran Rio ou base SES Gran Rio. Se eu fosse você, eu faria. Porque você vai se manter estudando com o fim, não é? Com o propósito de uma prova em 5 de maio. E aí você vai estar estudando português, você vai estar estudando constitucional, você vai estar estudando administrativo, vai estar estudando realidade brasileira, que é um assunto que está sendo sempre cobrado. E depois de matemática, raciocínio lógico, essa zorra aumenta inclusive seu intelecto, não é? Para resolução de questões, acostumar a fazer questões matemáticas, enfim. Eu faria sem dúvida, sem dúvida. Além de ter os outros blocos temáticos, mas assim, pensando em INSS nível médio, bloco temático número 8, nível intermediário, nível médio. Então eu focaria ali. Além das remunerações serem boas, não é? Mas vamos lá. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio acidente, salário maternidade de auxílio reclusão, as contribuições anteriores à perda serão computadas para fins de carência depois que o segurado contar a partir da nova filiação com metade do número das contribuições exigidas. Tá tudo certo, exceto por o auxílio acidente aqui, que não entra na regra do 1/2. Então, portanto, a questão número 13, ela é falsa. A questão número 13, ela é falsa. Vamos lá na questão número 14. Apura-se baixa renda para enquadramento do auxílio reclusão, fazendo-se a média dos últimos 12 salários de contribuição ou a média do que encontrar. Pessoal, essa questão é muito capciosa, porque essa forma de encontrar os últimos 12 salários de contribuição ou a média do que encontrar, isso aqui sem limitação de tempo, né, de espaço, né? Isso aqui é o cálculo do limitador externo para o auxílio por incapacidade temporária. Para o auxílio, isso aqui, ó, é para o auxílio por incapacidade temporária. Então é falsa a questão. Para o auxílio reclusão é assim: da data do recolhimento à prisão, recuo 12 meses. E o que eu encontrar de salário de contribuição nesses 12 meses. Não é encontrar os últimos 12, porque os últimos 12 salários de contribuição eu posso encontrar em 24 meses anteriores, em 36 meses anteriores. Não. Aí é o cálculo do limitador externo para o auxílio por incapacidade temporária. Para o auxílio reclusão é recolhimento à prisão, recuo 12 meses, fecho. Agora o que eu encontrar aqui dentro, eu faço a média. Beleza? Beleza. Número 15, então é falsa. Número 15 diz assim: o auxílio reclusão recebido pelos dependentes do segurado que está cumprindo pena em regime fechado pode ser pago conjuntamente com a aposentadoria. Falso, são inacumuláveis. Inacumuláveis. E aqui tem uma passagem muito legal, né? Se o cara que cometeu o crime já é aposentado, ok, então vai continuar recebendo aposentadoria, né? Mesmo sendo uma aposentadoria de baixa renda, não vai dar auxílio reclusão aos seus dependentes. Mas agora é outro caso. O cara comete um crime, vai preso em regime fechado, concede auxílio reclusão aos seus dependentes. Passados anos, ele completa o requisito para se aposentar. E agora, essa é uma passagem muito sui generis na legislação previdenciária que diz, olha, escolha aposentadoria ou auxílio reclusão. Escolha. Com a anuência, concordância dos dependentes. Ou seja, vai ter que ter uma reunião familiar lá na visita, não é? Vai ter que ter uma reunião, vai dizer, a gente vai querer aposentadoria ou auxílio reclusão. Ok?
é uma passagem na legislação muito legal, até para cobrança de prova. Vamos lá na questão número 16. Diz assim, Elza, beneficiária de auxílio reclusão, deve apresentar a cada 4 meses? Não, a cada 3 meses, não é? Atestado de que seu esposo continua preso em regime fechado. Então, portanto, é falsa. Vamos na questão 17. Iracema, famosa Irará que explodiu, né? Uma panela de pressão lá na casa de meus pais. Feijão no teto. Iracema, famosa Irará, aposentada do regime geral, permanece trabalhando com vínculo empregatício, prestando serviços à empresa Tudo Certo e Nada Resolvido Limitada. Numa visita feita ao orfanato da cidade, tem uma grande empatia por Pedro, criança de 8 anos de idade, e decide, não é, adotá-lo. Nessa situação, Iracema não terá direito ao salário maternidade, visto que ela já é aposentada, então os benefícios são não cumuláveis. E aí, falso! Neste caso, ela é aposentada, tem uma outra atividade, não é? Continua trabalhando e decide adotar. Vai ter direito ao salário maternidade em relação à atividade. Ok? São acumuláveis nesse caso. Vamos lá na questão número 18. João, segurado do regime geral e beneficiário do auxílio por incapacidade temporária, cometeu um assassinato decorrente de uma briga de bar. Cachaça, né? Nessa situação, assim que João começou a cumprir sua pena em regime fechado, o auxílio por incapacidade temporária foi suspenso, não cessado. Cessa após 60 dias. Foi suspenso. Falso. Vamos lá na questão número 19. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de incapacidade temporária, compete à empresa e ao empregador doméstico. Não, empregador doméstico não. Pagar o salário do segurado empregado. Falso. Isso é específico para o segurado empregado em relação à empresa. Vamos lá na questão número 20. Kátia, beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, passados 120 dias contados da concessão, teve o benefício cessado. Nessa situação, como no ato da concessão não foi estabelecido outro prazo de duração, o INSS agiu corretamente de acordo com as novas regras previdenciárias. É verdade. Se não for estabelecido o prazo máximo será de 120 dias quando cessa. Claro que Kátia pode pedir, não é? Que seja revisto, uma revisão, me faltou a palavra, mas enfim. Cessa o benefício aos 120 dias se não for estabelecido prazo diverso. Beleza? Catiolita. Essa é uma prima minha, ela morre de medo. Ela luta pela nossa liberdade. Morre de medo do comunismo. Que comunismo, rapaz? Que comunismo? Que comunismo, pelo amor de Deus. Vamos lá, questão número 21. O valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo. Peraí. O valor do auxílio por incapacidade temporária poderá ser inferior ao salário mínimo, desde que, se somadas as remunerações recebidas das atividades para as quais o segurado não ficou incapacitado, resulte em valor superior ao salário mínimo. Beleza, verdade. É o caso do auxílio por incapacidade temporária poder ser inferior ao salário mínimo. Joia. Questão 22 diz assim: a legislação de regência do regime geral confere ao empregador doméstico a obrigação de arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias do segurado empregado doméstico que lhe presta serviço, juntamente com a parcela devida dele próprio. Verdade. Fácil demais, né? O segurado especial, além da obrigação de contribuir com a alíquota de 1,30, beleza? 1,50, né? Porque se a gente colocar o Senar, mas aqui está falando de contribuições previdenciárias, está ótimo. Então vamos lá. O segurado especial, além da obrigação de contribuir com a alíquota de 1,30 sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, deve contribuir obrigatoriamente da mesma forma que o... Não, obrigatoriamente não. Aqui é facultado ele contribuir, caso queira contribuir para ver seus benefícios acima do valor salário mínimo. Clarice é dona de casa e deseja contribuir para a Previdência Social com a alíquota reduzida de 5% sobre o salário mínimo. Beleza? Por isso, ela deve pertencer à família de baixa renda, o que significa dizer que a renda per capita da família não pode ser superior... Não, renda per capita não. A renda da família, não per capita, não pode ser superior a 2 salários mínimos. Então, portanto, é falsa a questão. Vamos lá na questão 25, diz assim: até que seja
elaborada a lista de doenças ou afecções, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que se filiar, que após filiar-se ao regime geral, seja acometido, por exemplo, dessas seguintes doenças, dentre outras: neoplasia maligna, ok; cegueira, ok; paralisia irreversível e incapacitante, ok; hanseníase, ok; espondiloartrose anquilosante, ok; contaminação por radiação, ok. Mas que zorra é essa aqui? Síndrome de Paris? Oxi, isso é doença? Então, portanto, falso, mas é doença. Rapaz, eu fui pesquisar no Google, síndrome de Paris, diz que os asiáticos sofrem muito dessa afecção, né, dessa doença, enfim, síndrome de Paris. Eu falei, como assim? Síndrome de Paris. Os asiáticos ali, aquela galera, chineses, japoneses, coreanos, enfim, quando eles chegam em Paris, já tive em Paris, já fui algumas vezes em Paris ali, com minha esposa, com Juju, navegando pelo Rio Sena, um negócio romântico, bem bonito. Era uma época que eu não sei qual era a última vez, não sei se foi a última vez que a gente foi, a Torre Eiffel ficava colorida com as bandeiras do Brasil, com a cor da bandeira do Brasil. Era alguma coisa comemorativa ou haveria alguma competição aqui no Brasil? Eu tô esquecido. Aí a gente andando pelo Sena, ali finalzinho da tarde, uma coisa linda, tomando ali um espumante, não sei o que lá, tirando onda de barão, aí tomando ali, aí pá, a Torre Eiffel, acendia as luzes, né, verde e amarela, porra, aquele negócio bem bonito ali e tal, porra, que massa, não sei o que. Síndrome de Paris, o asiático vê aquilo e fica estupefado, tem parada cardíaca, tem o seu... Síndrome de Paris acomete principalmente os asiáticos, porque a beleza da cidade ela é tão grande que deixa a pessoa com taque cardíaca, tem parada cardíaca, morre. Mas pense na loucura, eu lá preocupado se meu espumante está gelado, se a cerveja está gelada, se a comida está boa, o asiático está lá, puta, isso aqui é lindo, que loucura. Mas o síndrome de Paris não faz parte das 17 doenças que isentam de carência o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, beleza? Forte abraço e vamos juntos nessa caminhada. Galera, esse é o nosso último encontro aqui, não é? Como simulados. Lembrando que a gente está em janeiro, já meio de janeiro, daqui a pouco é carnaval, fevereiro, março. Aí temos março, abril, início de maio tem a prova do CNU. Então, após a prova do CNU, o Se Joga volta com uma preparação. Vai ser a famosa caminhada de Santiago de Compostela rumo ao próximo INSS. Então vai ser aquela preparação cadenciada, disponibilizando conteúdo. Quem chegar junto com a gente vai ser aprovado. Até porque o Se Joga a prova pra caramba, não é? Mas beleza, forte abraço e vamos juntos nessa caminhada.